Terceiro dia começando do desafio e vamos lá. Ó, a corretorinha aqui sobrou pra gente hoje 640,26. Deixa eu entrar no Trader Cockpit aqui. Pronto. Entramos no Trader Cockpit, vamos alocar a grana, mas antes já tocou o alarme aqui. Já tocou. Ah, a gente precisa alocar lá, né? Vamos alocar 640,26. Prejuízo máximo 384. Beleza, alocado. A gente tem os prejuízos máximo 384, então o nosso stop com 3 contratos não pode ser mais do que R$ 384. É um candle de convicção vendedora, certo? A sombra superior num candle de baixa, de agressão de baixa, não incomoda. Ixi, o stop aqui vai ficar meio salgadinho, hein? Vamos ver. R$ 360. Beleza, tá dentro aí. Então vamos organizar aqui as ordens. Stop ali, 360. Parciais e alvo final. Vamos dar aquele zoomzinho só para dar o confere. Um tiquezinho para cima, 495 aí. E aqui um para baixo, 590. E lá na ordem final, vou deixar aqui um tiquezinho para cima mesmo, porque que nem eu falei ontem lá, né? Eu prefiro, se eu tô vendido, eu prefiro deixar um tiquezinho acima, porque se eu desço aqui, ó, 1095 pontos, ele fica um pouco abaixo da projeção de fibra. Então, para garantir, né, não perder aquele cabelinho que às vezes o preço vem aqui, trisca e volta tudo, melhor assim. Então, beleza, é isso que a gente tem para fazer agora. Já vimos o candle de convicção vendedora. A média, não que a gente leve em consideração, tá? Nesse primeiro momento de entrada, é só se o candle é de convicção ou não. Mas, nesse caso aqui, a média de 9 está a nosso favor também. A gente também não leva contexto em consideração nesse modelo, embora eu acho que seja um contexto válido de venda, porque eu estava dando uma olhada aqui nas anotações de SMC, Smart Money Concept. Ah lá, eu acho que o mercado tem o objetivo de chegar nesse Fair Value Gap aqui para corrigir esse imbalance de preço aqui, né? Que abriu aqui e aqui. E aí, quando ele deu esse choque aqui, né? Quebrou a estrutura de baixa com o Fair Value Gap, a estrutura validada. Você vê que a gente tem aqui região de prêmio para quem comprou lá no fundo, aqui a região de equilíbrio e aqui a região de desconto. Ou seja, o mercado já cumpriu o alvo lá, então provavelmente ele vai corrigir nos próximos dias. E aí o order block junto com o Fair Value Gap é uma região extremamente valiosa de compra, então provavelmente o mercado quer vir buscar essa região aqui. Mas no modelo a gente não leva tudo isso em conta, né? Então, mas é isso. Já penduramos a nossa ordem, agora é aguardar o que o mercado tem pra gente hoje nesse terceiro dia de desafio. Ah, e eu não provei que dia é hoje, certo? 9h36 aqui, pegou a ordem. Estamos no trade. Notícias de hoje. PIB da China cresce 5,4 no primeiro trimestre. Biden reaparece e critica Trump em raro discurso político. Então é isso. Essas são as notícias. Agora vamos lá. Data e hora
de hoje. Relógios online, mais bonitinho. Pronto. Quarta-feira, 16 de abril, 9h37. Então tá lá, estamos no trade, já está dando certo, mas nós não vamos mais olhar, porque a gente tem 7 minutos para fechar a barra. Se confirmar esse ômega que está aparecendo aqui, essa agressão de venda, aí a gente olha e vê o que a gente faz segundo aquele fluxograma lá que eu disponibilizei, link na descrição. Se você quiser saber como funciona esse operacional, explicadinho ali, tintim por tintim, também link sempre nas descrições do vídeo. Eu vou deixar a aula que eu explico a fundo esse método, beleza? Então, aguardar. Opa, tocou aqui, 9h45, como dá para ver aqui no canto inferior direito da tela. E não pegou a nossa parcial, hein? Mas deixa acontecer naturalmente. Não tem nada para a gente fazer, né? Se a gente for olhar aqui o nosso fluxograma, que está disponível no meu blog de viagem aí, só para facilitar, vai lá, acessa, esse link está também na descrição aí para você acompanhar o processo de decisão desse modelo, para ficar bem fácil de você seguir. Então tocou o alarme lá no primeiras horas do dia, primeiros minutos do dia, era um candle de convicção vendedor, então a gente vem para cá. É um ômega comprador vendedor, foi vendedor, né? Então a gente vem para cá, traçamos a FIBO, colocamos a ordem nos respectivos níveis da projeção de fio e saímos do gráfico. E aí a gente aguarda um novo alarme. Tocou um novo alarme agora. A gente abriu, já pegou nossa ordem? Sim. Aí a gente vem para cá, para baixo. Houve um travamento abaixo da mínima do candle do primeiro dia? Vamos lá dar uma olhadinha. Não teve travamento, né? Não entrou um comprador aí fechando acima da máxima de algum vendedor, certo? Então, a mínima do dia está aqui. O mercado ainda não fechou abaixo da mínima do primeiro candle, por isso essa indecisão, né? Tem defesa e tal. Aqui teve uma defesa compradora, né? Mas ainda não tenho nada para a gente fazer, porque não houve um travamento. Se a gente colocar aqui, está o nível de travamento. É aqui que é a linha de travamento. Se entrar um comprador aqui, fechando aqui acima, como eu tinha explicado ontem, aí sim teve um travamento, a gente vai pegar essa ordem aqui do nosso stop e colocar um tiquezinho aqui acima da máxima desse candle. Mas não aconteceu nada. Então, segue o baile, né? Então, seguindo lá o nosso fluxograma, houve travamento abaixo da mínima do primeiro candle do dia? Não. Aí a gente vem para cá. O que a gente faz? Sai do gráfico e aguarda tocar o alarme ômega. Beleza? Então não tem nada pra gente fazer. Bora aguardar. A leitura a gente já fez, já fomos fiéis ao setup. E agora é esperar se o trade vai cair na estatística do loss ou do gain. E a gente viu lá no backtest de 9 meses que 66% das vezes a gente vai cair na estatística do gain. Beleza? Então é isso, bora aguardar. Uma coisa que talvez você esteja estranhando, né, do seu gráfico para o meu gráfico nos dias anteriores, era isso aqui, ó. Aqui, ó, exibir estava sem o split agrupamento. Então o gráfico hoje estaria assim, né? E sei lá porque estava desabilitado. Então eu habilitei e essa é a visão mais correta do índice, porque ele coloca ali as correções, dividendos, juros já estava, né? Correção de juros do coisa, mas a rolagem de contrato do índice não estava habilitado, né? Então é isso. Essa é a versão mais correta. Eu acho que agora deve estar igual ao seu aí. Foi um vacilo meu aqui. Opa, tocou o alarme, 10h30. Entrou um compradorzinho aí tentando travar o vendido, mas não fechou acima da máxima dele, né? Voltou, fechou dentro do candle aqui, né? Ele foi lá, não conseguiu sustentar, fechou aqui. Então teve defesa vendedora. E aí o que a gente faz? Seguindo o nosso fluxograma, tocou o alarme? Tocou.
Abre o gráfico, analisa. Já pegou a entrada? Já. Houve travamento abaixo da mínima do primeiro candle do dia? Não. Sai do gráfico e aguarda. Então é isso. Não mudamos o stop, tá lá, não teve travamento, né? E o mercado tá aqui, ó, tá indeciso ainda, né? Não fechou abaixo da mínima ou da máxima do primeiro candle do dia. E pode ser que ele fique aí de lado, porque eu estava olhando aqui, ó, o calendário econômico. Às 2h30 tem o discurso do presidente do Fed, o Jerome Powell. Às 2h30, que pode ser que o mercado fique aí, nesse lenga-lenga. Mas, no backtest de 9 meses, a gente foi contabilizando as ordens lá, independente de notícia, ou no meio da notícia ali, que aconteceu no momento. Então a gente tem que seguir da mesma forma, né? Aí, ó, mercado, os vendedores mostrando as caras, defendendo, querendo virar um ultra, né, um ômega ultra de agressão na venda. E é isso aí. Ah, e já pegou a nossa primeira parcial aqui, né? Ó, quase pegou a nossa segunda, mas já pegou. Então, nosso preço, né, de entrada que estava aqui já subiu um pouco, né? Vamos aguardar aí o que o mercado tem pra gente esse dia, se é gain ou se é loss. Opa, tocou aqui, 10h45 e teve defesa vendedora, né? Teve defesa vendedora, mas também os compradores contra-atacaram aqui. Você vê que ainda nenhum candle conseguiu fechar abaixo da mínima da primeira barra. Então, segundo o que eu aprendi também com Thiago Bizzi, da Leandro Storber, não tem o tal do setup que ele fala de primeiro movimento. O mercado tá indeciso ainda. Não sabe para que lado vai. Mas a gente olha a agressão no book, já tem 1, 2, 3 agressões vendedoras, certo? E só uma agressão compradora. Aí é o seguinte, ou pode ser realmente os vendedores estão mais com apetite em querer levar o mercado para baixo, mas pode ser que os vendedores estão batendo e o comprador não está caindo, entendeu? O comprador está absorvendo os golpes e aí pode ser que ele contra-ataque, né? Então, tem vendedor batendo? Tem. Mas, por essas sombras aqui inferiores, pode ser que tenha compradores absorvendo essas agressões vendedoras. Então, vamos ficar atentos aí. Eu vou colocar um alarme nessa linha aqui de travamento. Ó. Agora o novo cara que não pode ficar travado é esse cara aqui. Então clica aqui, clica no reloginho ali e pronto, criou um alarme nessa linha. A hora que o candle bater nela, ele vai tocar também. Então aí eu já vou ficar esperto. Se o candle fechar acima, mesmo que não seja um ômega e tal, seja um candle normal, fechou acima, eu acho que eu já vou arrastar esse stop aqui para cima desse possível candle que fecha aí, para garantir algum lucro aí hoje, até porque a gente tá precisando voltar a ficar positivo aí, então bora ver. Galera, tocou aqui, ó, o alarmezinho que eu coloquei nessa linha de travamento. Ainda não fechou o candle, falta 3 minutos, né, como dá para ver aqui. Agora são 11h11. Esse candle aqui fechou abaixo da mínima, tá vendo? Não sei, pode ser que o mercado vá para baixo mesmo, mas essa defesa compradora aqui não deveria acontecer, concorda? Então eu tô pensando seriamente em pegar esse stop e trazer para cá, ligeiramente acima desse RG de venda aqui, que é uma agressão contínua, né? De pelo menos 2 candles que agrediram para baixo aqui. Só para garantir que essa coisa não exploda para cima e a gente termine no negativo. E por que eu estou meio que interferindo, né? Não deveria estar fazendo isso no modelo, mas
olhando o nosso histórico aqui até hoje, né, no terceiro dia, a gente ainda está levemente negativo, está com menos R$ 55. Então, é bom a gente proteger, né? Assim, acho que no day trade o foco tem que ser não perder capital, né? Se eu não tivesse negativo ainda no mês, eu nem protegeria essa operação aí. Mas como estamos, não sei se você está seguindo o desafio ou não, eu acho melhor já dar uma protegidinha aqui. E vamos ver, se esse candle fechar, falta 1 minuto e pouco, se ele fechar aqui, né, a barra vir aqui e fechar aqui, aí sim eu pego e desço o stop aqui. E aí a gente vai garantir uma fatia maior de lucro. Devido ao histórico, como eu já estava falando, eu acho melhor, mais prudente, proteger aqui acima desse RG, que também funciona como uma área de defesa, né, dos vendidos. Então acho mais prudente aqui proteger. Mas vamos lá, ó, tá vendo? Já está entrando defesa vendedora com essa sombra aqui. Então falta 50 segundos para fechar. Vamos lá aguardar o que o mercado quer fazer para aí então a gente decidir. Mas de antemão já estou protegendo aqui. Tocou o alarme aqui. Tô fazendo um tradezinho aqui em Bitcoin. Vou botar pro Profit. Aí, ó, pegou nossa parcial. Então, beleza. Hoje, em hipótese alguma, de novo, a gente sai no negativo. Então, deixa o mercado trabalhar aí. Só para garantir, eu vou trazer essa linha de travamento aqui, porque esse cara não pode ficar travado, que senão vai ser um sinal ruim de possível reversão. Então vou deixar aqui, se o mercado voltar aqui beliscar, aí eu vou dar uma olhadinha para a gente também não devolver muito, né? Até porque a gente precisa recuperar aí, né? A gente não está com folga no ganho do desafio aí. Então eu vou ficar um pouquinho mais justo aí, né? Como eu expliquei, se a gente tivesse já 2 dias de gain e tal, hoje eu, né, não mexeria no stop. Mas, como não é o caso, vamos adotar essa política aí, de conduzindo um pouquinho mais justo. Não tão justo, né? Por exemplo, aqui, ó, eu não vou trazer o stop aqui abaixo desse cara. Por quê? O mercado parece que resolveu cair, né? Então, pode ser que pegue nosso alvo. Eu acho que aqui, abaixo dessa região do RG aqui, que é a agressão contínua, já está de bom tamanho, né? Beleza? Então, bora aguardar agora o mercado tocar um novo alarme aí pra gente olhar. Tocou um alarmezinho de novo. Agora são meio-dia. Pode olhar aí. Não tem o que a gente fazer, né? Vamos lá, só para não perder o hábito. Tocou alarme? Sim. Já pegou a nossa entrada? Sim. Houve travamento abaixo da mínima do primeiro candle do dia? Não. E aí o que a gente faz? Vem para cá, sai do gráfico e aguarda. Porque é isso, tá? O preço está trabalhando abaixo da mínima no primeiro dia, mas não teve travamento. Então, vou descer essa linha de travamento, estava ali para cá, deixo o alarmezinho lá ativo. Para caso apareça um candle que não seja ômega, aí ele não vai tocar o alarme, certo? Mas eu quero ver, mesmo sendo um candle normal fechando acima desse vendido aqui, eu já vou encurtar o stop, né? Porque a gente está precisando recuperar aquele loss do primeiro dia que a gente tomou, né? Se a gente tivesse com uma folga ali, né, no mês, por exemplo, a gente está já quase no final do mês e já estamos com uma boa folga assim de ganho no mês, eu seguiria à risca exatamente o fluxograma ali. Mas por experiência, eu acho melhor a gente ir encurtando stop. Ó, por exemplo, aqui ó, apareceu um outro RG, um RG de venda, né? Lembrando, essa não é a forma descrita lá no fluxograma de conduzir a operação, mas, de novo, tô abrindo essa exceção por causa da condição que eu falei ali.
Então já vou descer aqui, ó, um tiquezinho acima desse RG de venda, que é essa agressão contínua. Nessas duas barras aqui, teve uma agressão de mais de 15 mil contratos ou mais, olha lá. Um saldo de 15 mil contratos ou mais na venda. Então, por 2 candles consecutivos, bateram 15 mil contratos na venda ou mais, né? Então, é uma coisa bem expressiva, né? Então, já vamos descer aqui e garantir mais um pouquinho. E aproveitando aqui, também alguém pode estar se perguntando, porra, mas tá aparecendo 1.000 e poucos pontos aqui. Aqui, o 2.000 é aquela configuração lá que eu disse no vídeo anterior, que depois que eu descobri eu fiquei muito mais tranquilo no trade, porque ó, a nossa entrada estava aqui, certo? Para a gente hoje sair no 0 a 0 mesmo, o mercado tem que subir e lá na casa dos 132.465. Bem improvável, certo? Aí sim a gente sairia no 0 a 0, porque a gente já fez duas parciais, a gente já colocou no bolso. Então nosso preço com essa configuração, né, ele soma o valor em pontos dessas parciais aqui, ó, 484 pontos, e aqui 584 pontos. Então ele jogou, somou essas parciais, jogou nesse preço de entrada e é como se a gente tivesse vendido aqui, tá? Então, ó, se eu vir aqui e mudar, né, a configuração da boleta, nessa seção aqui, ó, cálculo do preço médio, deixar só a abertura e dar um OK, ah lá, aí vai ficar normal, entendeu? O nosso preço de entrada está aqui, nosso alvo está ali, né? Agora parece que a gente ainda corre o risco de perder quando eu deixo assim, pelo menos na minha cabeça é isso, né? Se voltar aqui, putz, eu vou sair no 0 a 0, mas na verdade não. A gente não vai sair no 0 a 0 se voltar aqui, porque a gente já fez essas duas parciais, já colocou no bolso. Aonde que a gente de fato hoje no dia sairia no 0 a 0? Aí é essa configuração aqui que te diz isso, né? Ó, então muda de abertura para abertura e fechamento. É aqui no 132.465 é onde a gente sairia de fato no 0 a 0, devolvendo o lucro que a gente teve desses dois contratos aqui. Aí sim a gente sairia no 0 a 0 se o mercado voltasse lá. Beleza? Só para deixar claro, transparente, cristalino e honesto aqui com você. Então agora é aguardar aí um novo alarme ou pegar nessa linha aqui para ver o que a gente vai fazer. O mercado acaba de acionar o alarme da linha aqui, ó. Os compradores estão querendo travar esse vendido aí. Mas bora ver. Como a gente já fez as duas parciais, eu tô mais tranquilo, né, para conduzir o trade aí. Então, vou aguardar esse candle fechar aí. Pá, tocou o alarme aqui. Bitcoin tá indo pro alvo. Aí, ó. Agora deu um travamento. Agora sim a gente pega o nosso stop e bota um tiquezinho acima desse cara aqui, ó. 265, bota 260. E é isso. Agora a gente já garante um lucro aí. Se o mercado defender, o vendedor defender, esse cara travou, mas né, não conseguiu sustentar os preços acima aí, a gente tem a chance de pegar nosso alvo lá. Se não, a gente já garante mais um pouquinho de lucro aqui, descendo o nosso stop. Esse raciocínio, né, tá lá no fluxograma. Então, ó, tocou alarme? Tocou. Já pegou nossa entrada? Sim. Então, houve o travamento abaixo da mínima do primeiro candle do dia? Agora sim, né? Porque a mínima está aqui e o travamento ocorreu aqui embaixo, né? O vendedor bateu aqui para baixo e veio o vendedor voltando aqui para cima. Fechou acima dele. Então vamos lá. Houve travamento abaixo da primeira mínima do candle do dia? Sim. Aí a gente vem para cá agora. Reajustar o stop um tick acima da máxima do ômega comprador que fechou acima do ômega vendedor. Aguardar o preço pegar o stop ou take profit. Ou ainda chegar até às 6 da tarde para fechar a posição, enfim. E é isso que a gente vai fazer hoje aí.
não precisa também, né, a gente saber tudo que vai acontecer do lado direito do gráfico, e na real nem importa tanto assim. O que importa é que a gente tome as decisões certas no momento certo, com as informações que a gente tem no momento. O que vai acontecer dali para frente já não é a nossa responsabilidade, nem tem como a gente interferir em alguma coisa. Então, a gente está reagindo conforme as coisas vão acontecendo aí. Deu travamento, ajustei o stop aqui e garanti um pouquinho mais de lucro no dia. Agora é só aguardar. Bom, 12h 56, já tô com fome, fui dar uma olhada aqui e ver como é que tava antes de sair e já pegou a nossa ordem aí, certo? Então, o resultado do dia, R$ 251, atualizando relatório de performance. Hoje foi isso aqui, né? Você vê que hoje, em momento algum, voltou contra a nossa posição de novo, né? Assim como ontem. E aqui está a operação, né? Então, beleza, lá, 252, 420 pontos que a gente pegou hoje. Lembrando, com aquela configuração de resultado da boleta, médio com a média ponderada, né? Vou pegar o total de pontos que eu consegui com os 3 contratos e dividir por 3 contratos. Expliquei mais sobre isso no vídeo de ontem. Então, se você quiser saber mais, dá uma olhadinha lá. Então, o resumo da operação de hoje é esse aqui, né? Agora, atualizando a boleta desde quando a gente começou, né? Que foi dia 14. É assim que nós estamos, né? Primeiro dia, loss. Deixa eu agrupar as operações por dia. Então, beleza. Primeiro dia tomamos o loss lá, menos 231. Aí, o segundo dia, a gente recuperou, foi para menos 55. E agora, estamos aí com mais 197. E aqui, o relatório, né? Ó, 3 operações, daqui uma por dia, 66% ou 67, arredondando, vencedora, né? Aqui, esse número de drawdown é isso aí mesmo, é arriscado, o que a gente está fazendo é arriscado, por isso chamam de desafio, né? Operar com 3 contratos com R$ 700, então vai ter esses drawdown grande aí no começo, mas é um risco calculado, né? Como eu mostrei lá na tabela aqui, ó, quer ver só? Aqui, ó, como eu mostrei nessa tabela, que é a do plano, né? Que a gente vai dobrando a mão. Aqui, ó, no começo a gente vai ter uns drawdowns grandes, porque até a gente chegar em 2.100 de capital, aí sim, a hora que tiver nesse valor de 2.100, a gente vai estar com um drawdown de 26% ali, mais ou menos. Porque eu somei, se você não viu o primeiro vídeo lá, que eu expliquei tudo isso aqui em mais detalhes, dá uma olhadinha lá, também está no canal. O vídeo do operacional lá, é o primeiro vídeo. Eu somei 4 dias seguidos de loss, né? Então, 4 seguidos dias de loss, se acontecer com o nosso capital de R$ 700, a gente já vai falir, então já era. Agora, quando a gente tiver R$ 1.400, ou seja, dobramos o valor do capital, vai representar 39% de drawdown, né, de perda do nosso patrimônio ali. 4 dias seguidos, operando 3 contratos, vai representar 39% do nosso capital total. Ainda assim, é um drawdown alto, né? Aí, a hora que tiver 2.100, aí sim a gente vai estar no nível saudável de operar 3 contratos. É por isso que 4 dias seguidos operando, tomando stop com 3 contratos, vai representar só 26% de drawdown, que é aceitável para trader, né? E aí a gente vai aumentando a mão, conforme a gente vai aumentando a banca, e vai manter esses mesmos 26% de drawdown, operando 6 contratos, aí depois dobra, a gente opera com 12. Se tiver 4 dias seguidos de loss, também vai representar 26%, e assim por diante. Então, no começo, a gente vai ter esses drawdowns malucos aqui e não saudáveis, mas esse é o desafio, certo? Que eu quero colocar à prova esse sistema aí, beleza? Então, esse é o patrimônio
atualizado aí desde quando a gente começou no dia 14/4. Então conseguimos hoje recuperar e ficar 197 positivo. Compartilhe aí com quem você acha que possa interessar esse conteúdo. Se inscreve no canal para, inclusive ativando as notificações, né, para que todo dia eu vou postar aqui os resultados. E é isso. Um abraço e até amanhã.